Pessoal, esse é um vídeo parte 2, né, referente à apresentação sobre o mundo dos dados e a ferramenta Power BI, né? Na parte um, a gente discutiu o que são os dados, né, como é que surgem os dados, quais são as fontes, que são muitas, né? Então não dá para a gente discutir todas, mas as que estão presentes no nosso cotidiano, né, como redes sociais, sistemas de organização de uma empresa, uma planilha de Excel que você preenche manualmente. E agora, nessa parte 2, a gente vai abrir a ferramenta, né, o momento prático da ferramenta Power BI, que como já foi dito também na parte um, o Power BI ela é uma ferramenta de modelagem, visualização e análise de dados. E a ferramenta Power BI, né, ela foi criada pela Microsoft e ela se tornou muito utilizada porque ela é muito versátil. A perspectiva do Power BI é unificar todos esses lugares que eu falei que surgem os dados, né, rede social, um banco de dados de um sistema, uma planilha de Excel, pegar todas essas fontes de dados e unificar em um só lugar de forma simples e prática e intuitiva. E isso é a versatilidade do Power BI. Né? Então, o objetivo desse vídeo é a gente abrir o Power BI e ver a interface do Power BI, como é simples, né? Manusear a criação de alguns visuais e ver que também é muito simples criar com a ferramenta Power BI e também apresentar um projeto prático com a mesma base de dados que eu vou utilizar aqui como demonstração, um projeto prático que foi realizado, né, por mim em uma empresa, tá? Então vamos lá abrir o Power BI. Bom, pessoal, já estou com o meu Power BI aberto aqui, tá? Só para deixar claro, ele é muito similar ao Excel. Então, muitas áreas que você vai ter no Excel, você também vai ter aqui no Power BI, por exemplo. Se a gente for aqui no Excel, em arquivos, você vai ver que a interface é quase a mesma, né? Página inicial, abrir. Ou seja, o objetivo um dos objetivos do BI é justamente criar esse ambiente de familiarização, né? Porque o Excel ele já tem isso, né? E o Power BI você vai ver que tem muitas funcionalidades do Excel, só que de forma bem mais simples e mais intuitiva, né? Só que com a funcionalidade mais poderosa. Então, vamos criar aqui um novo relatório em Power BI. Veja que a interface do Power BI, aqui já em página inicial, já é bem similar ao Excel, né? Você tem algumas características, né? Principalmente a posição de cada elemento, né? Como, por exemplo, aqui o colar, o formatar, tá? Inserir, você tem também os posicionamentos dos elementos, das funcionalidades, bem semelhante ao Excel, tá? Você vê no Excel, você vai ter os gráficos, aqui você vão ter os visuais, que nada mais são do que alguns gráficos, tabelas, tá? Mapas, então você vai ter uma vasta funcionalidade. Você vai ter também os elementos, né? Que são os botões, as formas, as imagens, caso você queira importar uma imagem para o Power BI. Aqui no Excel você vão ter as ilustrações, né? Que são formas, imagem, ícones, tá? A modelagem você não vai ter no Excel, né, que é uma funcionalidade exclusiva do Power BI. Você vai ter também a forma de exibição, otimizar, ajudar e ferramentas externas. Tá? Isso aqui são as janelas, você vê que é bem simples. Basicamente só tem 7 janelas, né? E essa daqui de ajuda pouquíssimas vezes você vai utilizar, tá? Porque é bem específico, você vai direto na documentação da ferramenta, tá?
Aqui no canto esquerdo você tem o modo de exibição de relatório, que é esse que a gente já está. Então, é aqui que vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento, de criar os gráficos, né? De selecionar gráficos, de selecionar cards, manipular os dados, né? É aqui que a gente vai conseguir visualizar, na verdade, os dados. Aqui na segunda aba, né, ainda no canto esquerdo, a gente vai ter o modo de exibição de tabela. Aqui não tem nenhum, porque a gente ainda não carregou nenhum dado para o Power BI. Aqui você vai ter a exibição do modelo, né? Então aqui você vai ter como o seu modelo está relacionado entre si. Aqui a gente não vai nem discutir relação de tabela, que é vamos dizer, um subtópico, né, da parte de dados, que são as relações entre tabelas, que é bem simples, né, mas é uma coisa bem complexa, entre aspas, para explicar em um vídeo introdutório ao Power BI, tá? Mas só para vocês conhecerem a janela mesmo. E essa aqui é a visualização de consulta DAX, que é uma coisa que foi desenvolvida há muito pouco tempo do que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Aqui no canto direito, a gente vamos ter algumas abas, como por exemplo os dados que a gente carregar. Né? Então ele já é bem intuitivo e diz: ó, você ainda não carregou nenhum dado. E aí ele já sugere você obter um dado para o Power BI. Você vai ter também o formato. Então, o formato é bem similar ao Excel, né? Você vai conseguir manipular o tamanho da tela. Eu quero, sei lá, uma 4x3. Eu quero, sei lá, 16x9, tá? Então, aqui você vai conseguir manipular, brincar um pouco com as cores, né? Deixa eu tirar a transparência, tá? Então, aqui, basicamente é isso, é bem simples. E esse formato vai ter tanto para a exibição de relatório, quanto para os gráficos, quanto para os elementos visuais. Né? Todos esses que se encontram aqui, que são as ilustrações, vão ter essa formatação. Aqui são os indicadores, né? Que você vai conseguir gravar sempre uma visualização padrão que você quer, por exemplo. Então, ele captura os dados importantes para você. Então, por exemplo, imagine que você, sempre que abrir um relatório, você quer que seja filtrado alguma coisa. Sempre que você abrir, esse filtro ele tem que estar aplicado. Então, o indicador é como se fosse uma foto do seu, do seu filtro naquele momento, que você pode remover futuramente. Né? Aqui são as segmentações de dados sincronizados, que nada mais é, né, do que você sincronizar os filtros de cada página, entendeu? Por exemplo, os filtros da página 1 não vão alterar o da página 2, e assim sucessivamente. E aqui vão na aba de seleção, né, vão mostrar os visuais que tiverem na página e as suas hierarquias, as suas camadas, né? Tipo, um visual de colunas, ele pode estar acima de outro visual. Eu posso reordenar aqui na aba de seleção, tá? Aqui no canto inferior, você vai ter duas formas de visualizar, que é a visualização do layout da área de trabalho, né? Isso no caso para um computador, e a visualização de um layout móvel, no caso do celular. Tá? Que aí se você clicar, ele automaticamente já vai sugerir aqui um tamanho de tela. Tá? E aqui abaixo você vai ter as páginas, que são justamente as abas do seu relatório. Então você pode ter, sei lá, visão geral, visão contas a receber, visão contas a pagar, visão faturamento. Você pode criar N páginas aqui para explorar o seu relatório e criar o seu relatório.
Eu vou apagar aqui essas abas porque não vai ter necessidade. Bom, para a gente fazer uma demonstração simples, eu vou utilizar uma base de dados fictícia, né, e bem simples, só a título de demonstração mesmo, para você ver como é simples criar um relatório em Power BI. Por exemplo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que eu acabei alterando um valor da nossa base. A gente vamos ter essa base de dados que eu supus, né, que é uma base que eu extraio todos os dias da minha produção, né? Então aqui eu tenho a data da minha produção, eu tenho o nome do meu colaborador, eu tenho o meu processo de produção, eu tenho a minha quantidade processada, o que foi produzido e o rendimento desse colaborador nesse dia específico, né? Como foi calculado esse rendimento, só para vocês entenderem? Nada mais é do que a quantidade produzida, ou seja, a quantidade que saiu do colaborador e a quantidade que chegou ao colaborador. Então eu vou ter aqui 46,51% por cento, né, de rendimento. Então o que saiu do colaborador tive uma proporção aí de 46% do que chegou. Tá? Então, só para vocês entenderem. É basicamente o que chegou de matéria-prima e o que saiu do que foi produzido com aquela matéria-prima, tá? Eu vou fechar a minha base de dados porque a gente não vai precisar dela aberta, tá? Só para vocês entenderem. E eu vou agora importar os dados para dentro do meu Power BI. Veja que o Power BI é bem intuitivo. Então eu tenho aqui na área de dados, eu tenho a opção obter dados de várias fontes. Se eu clicar nessa opção, ele vai me sugerir, ó, você pode importar dados de uma pasta de trabalho da Microsoft Excel, tá? Você pode importar os dados de um fluxo de dados, você pode importar de um texto CSV ou de um arquivo TXT, de dados da web, de um banco de dados SQL. Mas o que a gente vai trabalhar aqui é uma pasta de trabalho de Excel. Mas se ainda assim não tiver a sua fonte de dados aqui, você pode clicar em mais e ver que aquilo que eu falei no início, né, da nossa apresentação, se concretiza. Por quê? Porque eu tenho diversas fontes de dados e posso conectar várias delas em um único projeto. Tá? Então eu posso conectar ao Single Story e posso me conectar ao mesmo tempo ao Kickbase. Tá? Bem intuitivo. Tá? Como a gente vai importar os dados de um arquivo de Excel, basta que eu clique aqui, essa opção é a mesma que essa, tá? Então eu vou clicar aqui, vou localizar a minha base de dados, que no caso aqui eu já deixei por padrão, né, o caminho do arquivo, mas você pode localizar aí o seu em download, área de trabalho, tá? Vou selecionar o meu arquivo e vou abrir. Veja aqui, quando eu selecionei o arquivo, ele já me sugeriu como é que vai ser importado meus dados para o meu Power BI. Ele me deu um resumo aqui de como vai ser importado. Eu vou selecionar, no caso, a minha base, né? E aqui vai ter três opções: cancelar, que eu vou cancelar toda essa operação que eu fiz; transformar dados, que basicamente seria se os dados eles viessem um pouco incongruentes, ou eles viessem com algum lixo, né? Vamos dizer que todos os nomes de colaboradores aqui estão em maiúsculos, mas apenas o colaborador 7 aqui está em minúsculo. Então, eu poderia tratar esse dado clicando em transformar dados, tá? Só que como aqui todos estão certinho, eu vou clicar em carregar. Vou esperar carregar os dados.